No coração da história humana, duas nações emergem, unidas por um ancestral, Abraão. As promessas divinas feitas a ele lançaram sementes que germinaram em conflitos e rivalidades. De um lado, Isaque, o filho da promessa, e do outro, Ismael, o filho da serva. A rivalidade entre Sara e Agar não é apenas uma disputa familiar, mas um reflexo das tensões que moldaram séculos de história. O que acontece quando as decisões humanas se entrelaçam com os planos de Deus? As histórias de Abraão, Sara, Agar e seus filhos nos revelam muito mais do que meras narrativas. Elas nos falam sobre as complexidades e divisões que ainda ecoam hoje. E em meio a tudo isso, uma verdade surpreendente se destaca. Mesmo em meio a conflitos, Deus não desiste da unidade. Jesus nos deixou um ensinamento poderoso: amar até os inimigos. Essa lição ressoa profundamente, desafiando-nos a ser agentes de mudança. Você já parou para pensar no papel que pode desempenhar na busca pela paz? Agora, imagine um mundo onde amor e perdão prevalecem. É possível? Vamos explorar juntos essa jornada de reconciliação. A relação entre judeus e árabes é complexa e remonta a tempos antigos, muito antes de qualquer conflito moderno. Tudo começa com Abraão, uma figura central nas tradições judaica, cristã e islâmica. Deus fez promessas a Abraão, prometendo que ele seria o pai de muitas nações. Essa promessa é fundamental, pois estabelece uma conexão entre os descendentes de Abraão, que se dividem em duas grandes linhagens, uma por meio de Isaque, o filho de Sara, e outra por meio de Ismael, o filho de Agar. Essa divisão inicial cria um pano de fundo histórico que, ao longo dos séculos, influenciou as relações entre judeus e árabes. No contexto cultural da época, a sociedade era marcada por tribos e alianças, onde a identidade familiar e as promessas divinas eram de grande importância. Abraão viveu em um ambiente onde a fé e a lealdade às tradições eram fundamentais. As promessas feitas a ele não eram apenas pessoais, mas tinham repercussões para suas futuras gerações. A forma como Abraão lidou com suas esposas e filhos também moldou as narrativas que se seguiram. Assim, as raízes históricas da relação entre judeus e árabes começam a se entrelaçar nesse cenário. A história de Abraão é marcada por decisões que refletiam suas crenças e a confiança em Deus. Quando Sara, sua esposa, não conseguia ter filhos, ela sugeriu que Abraão tivesse um filho com Agar, sua serva. Essa decisão, embora motivada por um desejo de cumprir a promessa divina, gerou tensões e rivalidades. O nascimento de Ismael trouxe alegria, mas também conflitos, especialmente entre Sara e Agar. Esse episódio é um exemplo claro de como as escolhas humanas podem influenciar o futuro e criar divisões que se estenderão por gerações. As promessas divinas feitas a Abraão não se limitavam apenas à sua linhagem imediata. Elas se expandiam, contemplando um legado que afetaria muitos povos. O relacionamento entre judeus e árabes, portanto, não é apenas uma questão de política ou território, mas está profundamente enraizado em histórias de fé, esperança e rivalidade. As narrativas que surgem dessa época continuam a ressoar, moldando identidades e contribuindo para a complexidade das relações contemporâneas. Assim, ao analisarmos as raízes históricas da relação entre judeus e árabes, percebemos que a história não é apenas um conjunto de eventos, mas um tecido de experiências e decisões que foram passadas de geração em geração. A forma como Abraão, Sara, Agar, Isaque e Ismael lidaram com suas promessas divinas e rivalidades continua a impactar a forma como seus descendentes interagem até os dias de hoje. Os personagens centrais da narrativa de Abraão são fundamentais para entender as dinâmicas entre judeus e árabes. Abraão é visto como o patriarca, um homem de fé que respondeu ao chamado de Deus. Sua jornada é repleta de desafios,
mas também de promessas que moldaram seu destino e o de sua família. Ao lado dele, Sara, sua esposa, representa a luta pela maternidade e a busca pelo cumprimento das promessas divinas. Sua história é marcada por inseguranças e ciúmes, especialmente quando Agar entra em cena. Agar, a serva de Sara, tem um papel crucial na narrativa. Ao dar à luz Ismael, ela se torna parte da história de Abraão, mas também da rivalidade que se forma entre ela e Sara. Essa tensão é emblemática das relações que se desenvolverão entre os descendentes de Ismael e Isaque. A presença de Agar destaca as complexidades da mulher no contexto bíblico e como suas decisões, muitas vezes tomadas sob pressão, influenciam gerações. Isaque, o filho de Abraão e Sara, representa a continuidade da linhagem judaica. Ele é o cumprimento das promessas feitas a Abraão, mas também traz consigo os ecos da rivalidade. A relação entre Isaque e Ismael, que se encontram em momentos decisivos, é um reflexo da divisão que permeia suas descendências. As histórias de cada um desses personagens não são apenas relatos antigos, mas lições sobre fé, amor, ciúmes e rivalidades. Ismael, por sua vez, é frequentemente visto como o patriarca dos árabes. Sua vida e descendência são uma parte essencial da narrativa, pois representam a outra face da promessa feita a Abraão. A relação entre Ismael e Isaque é complexa, marcada pela rivalidade, mas também pela necessidade de compreensão mútua. Essa dualidade é o que torna a história ainda mais rica e relevante para as discussões contemporâneas. A análise dessas figuras centrais revela que por trás das promessas e rivalidades existem histórias de humanidade. Cada personagem enfrenta desafios, faz escolhas e, de certa forma, reflete as emoções e dilemas que ainda são comuns nas relações interpessoais hoje. A compreensão dessas histórias nos ajuda a perceber que, apesar das divisões, há um desejo humano universal de pertencimento e aceitação. As promessas divinas feitas a Abraão são um dos pilares da fé judaica e islâmica. Elas trazem à tona a esperança de um futuro próspero e de uma descendência numerosa. No entanto, a rivalidade entre Sara e Agar, surgida a partir dessas promessas, traz à tona uma dinâmica de conflito que reverbera por séculos. Sara, em sua luta para ter filhos, vê em Agar uma ameaça, enquanto Agar, ao dar à luz Ismael, se torna uma figura central em um cenário de tensões familiares. Essa rivalidade não é apenas pessoal, mas se transforma em uma divisão que tem impactos duradouros nas relações entre suas respectivas linhagens. A decisão de Abraão de ter um filho com Agar, embora motivada por um desejo de cumprir a promessa, acaba por criar um dilema moral que ecoa nas gerações seguintes. A maneira como cada um reagiu a essa situação reflete as complexidades da natureza humana. Sara, sentindo-se ameaçada, age com ciúmes e, em última instância, pede que Abraão expulse Agar e Ismael. Essa decisão é um ponto de ruptura que estabelece as bases para as rivalidades futuras. As consequências dessa situação ainda são sentidas hoje, à medida que descendentes de Ismael e Isaque buscam entender seu lugar no mundo. A rivalidade entre Sara e Agar, portanto, não é apenas uma questão de ciúmes pessoais, mas um reflexo das tensões sociais e políticas que surgem quando as promessas divinas se tornam objeto de disputa. Essa rivalidade se transforma em um símbolo das divisões que perduram entre judeus e árabes, e a luta por reconhecimento e legitimidade continua a ser uma questão central nas relações contemporâneas. Quando olhamos para a história, percebemos que essas rivalidades são frequentemente alimentadas por interpretações das promessas divinas e das narrativas que as cercam. Além disso, a forma como as promessas divinas foram interpretadas ao longo da história contribuiu para a perpetuação dessas divisões.
Cada grupo, ao longo do tempo, se apropriou das histórias de Abraão, Sara, Agar, Isaque e Ismael, criando narrativas que reforçam suas identidades e suas reivindicações. Essa apropriação muitas vezes leva a uma visão estreita do outro, resultando em desconfiança e conflitos que se perpetuam em ciclos históricos. As promessas divinas, portanto, se tornam um campo de batalha onde as rivalidades são alimentadas por interpretações divergentes. A história de Abraão não é apenas uma narrativa antiga, mas um alerta sobre como as promessas e rivalidades podem moldar o destino de povos inteiros. Compreender essa dinâmica é fundamental para buscar caminhos de reconciliação e diálogo entre judeus e árabes. As decisões tomadas por personagens bíblicos têm um peso considerável nas relações entre judeus e árabes. Quando pensamos em Abraão, por exemplo, não podemos deixar de notar que suas escolhas em relação às suas esposas e filhos criaram um cenário de rivalidade que se estende por gerações. A escolha de Sara em oferecer Agar a Abraão para gerar um filho foi, sem dúvida, uma decisão que teve consequências significativas. Ismael, filho de Agar, e Isaque, filho de Sara, tornaram-se, respectivamente, os patriarcas de dois povos que, ao longo da história, se distanciaram e muitas vezes se confrontaram. Além disso, as decisões que esses personagens tomaram foram influenciadas por suas circunstâncias e contextos. Sara, por exemplo, agiu de maneira a garantir sua posição e segurança em uma época em que a maternidade era fundamental para a sobrevivência e status social. Essa pressão fez com que ela tomasse decisões que, a longo prazo, afetaram a dinâmica familiar e, por consequência, a relação entre seus descendentes. Enquanto isso, Agar, ao dar à luz Ismael, se viu em uma situação complicada que a levou a um conflito inevitável com Sara. À medida que os descendentes de Isaque e Ismael cresceram, essa rivalidade não desapareceu. As decisões humanas, moldadas por ciúmes e inseguranças, perpetuaram um ciclo de desconfiança e hostilidade. O que começou como uma dinâmica familiar se transformou em um conflito que envolveu não apenas as famílias, mas também nações inteiras. Assim, vemos que as escolhas feitas no passado ainda reverberam no presente, moldando as interações e tensões entre os povos. Um aspecto importante a considerar é que essas decisões não foram tomadas em um vácuo. Elas estavam inseridas em um contexto cultural e social mais amplo, que também influenciou suas consequências. A cultura da época valorizava a linhagem e a herança, colocando uma pressão adicional sobre essas figuras. Em essência, as escolhas feitas por Abraão, Sara e Agar não apenas moldaram suas vidas, mas também estabeleceram um padrão que afetaria suas gerações futuras. Portanto, ao refletirmos sobre as consequências das decisões humanas na história de judeus e árabes, é essencial reconhecer que cada escolha carregou consigo implicações profundas. As relações que hoje observamos são, em muitos aspectos, o resultado das interações humanas que começaram há milhares de anos. Esse entendimento nos ajuda a perceber que as divisões que vemos hoje podem ter raízes mais profundas do que imaginamos. Os conflitos e tensões entre judeus e árabes na contemporaneidade podem ser diretamente traçados até essas raízes históricas. Os eventos do passado não são apenas histórias que se perderam no tempo. Eles continuam a influenciar as narrativas atuais. Quando os povos se reúnem para discutir suas queixas e aspirações, muitas vezes essas conversas estão imbuídas de sentimentos que remontam às rivalidades de Abraão, Sara e Agar. O que começou como um conflito familiar se transformou em uma luta por identidade, pertencimento e território. A narrativa bíblica frequentemente é utilizada por ambos os lados para justificar suas reivindicações.
Para os judeus, a promessa feita a Abraão e seus descendentes é uma base sólida para reivindicar sua terra. Para os árabes, a história de Ismael e sua descendência também é uma afirmação de direitos sobre a mesma terra. Assim, a competição por um espaço que ambos consideram sagrado gera tensões que se manifestam em conflitos armados, disputas políticas e sociais e uma luta constante por reconhecimento. Além disso, as guerras e os conflitos recentes intensificaram a animosidade, criando um ciclo vicioso de violência e retaliação. Cada ato de agressão é frequentemente visto como uma confirmação da desconfiança que já existe, fazendo com que as partes se fechem ainda mais. As narrativas antigas, que poderiam ter sido superadas, continuam a ser alimentadas pelo ódio e pela desilusão, perpetuando divisões que parecem insuperáveis. O papel da mídia também não pode ser subestimado nesse contexto. As representações de judeus e árabes nas notícias e nas redes sociais frequentemente reforçam estereótipos e preconceitos, dificultando o entendimento mútuo. As histórias de dor e sofrimento são amplificadas, enquanto as oportunidades de diálogo e reconciliação muitas vezes ficam à margem. Isso cria um ambiente em que o medo e a desconfiança predominam, alimentando ainda mais os conflitos. Por fim, ao analisarmos as tensões modernas, é crucial reconhecer que as raízes históricas não são apenas um relato do passado, mas uma lente através da qual o presente é visto. As disputas atuais são, em muitos aspectos, um reflexo das escolhas e ações dos personagens bíblicos. Portanto, a compreensão dessas conexões históricas pode ser um passo importante para um diálogo mais produtivo e uma busca por soluções que considerem as complexidades dessas relações. Apesar das profundas divisões que marcaram a história entre judeus e árabes, há uma esperança que permeia a narrativa: a possibilidade de reconciliação e unidade. Muitos acreditam que, independentemente das rivalidades passadas, Deus continua a chamar os povos a se unirem em paz. Essa ideia de unidade não é apenas um ideal utópico, mas um convite para que as pessoas olhem além das feridas do passado e busquem um futuro comum. A reconciliação muitas vezes começa com o reconhecimento das dores e injustiças que ocorreram ao longo da história. É fundamental que ambos os lados se permitam ouvir as histórias uns dos outros, compreendendo que cada narrativo carrega consigo um peso emocional e cultural. Esse entendimento pode abrir portas para o perdão e a cura, permitindo que as pessoas vejam além das diferenças e se unam em busca de um objetivo maior: a paz. Além disso, é importante lembrar que existem muitas iniciativas em andamento, promovidas por indivíduos e organizações que buscam a unidade entre esses povos. Projetos de interações culturais, diálogos interreligiosos e iniciativas comunitárias têm surgido como formas de construir pontes em vez de muros. Essas ações demonstram que, apesar das divisões históricas, é possível encontrar espaço para a amizade e o respeito mútuo. A unidade não significa apagar as diferenças, mas sim aprender a celebrá-las e integrá-las em uma nova narrativa. Quando os judeus e os árabes se reúnem para discutir suas visões de mundo e suas experiências, eles podem descobrir que, em muitos aspectos, têm mais em comum do que imaginam. O desejo de segurança, dignidade e justiça é universal e pode servir como base para a construção de uma nova relação. Portanto, a reconciliação e a unidade não são apenas sonhos distantes, mas possibilidades reais que podem ser alcançadas por meio de esforços conjuntos. Ao se unirem em torno de valores comuns, judeus e árabes podem criar um futuro onde a paz e a compreensão prevaleçam sobre o conflito e a divisão. É um caminho que requer comprometimento, mas que, ao final, pode levar a uma convivência harmoniosa.
Os ensinamentos de Jesus sobre amor e perdão são essenciais para promover a paz entre judeus e árabes. Ele nos convida a amar não apenas nossos amigos, mas também aqueles que vemos como inimigos, abrindo caminho para a compreensão mútua em um mundo cheio de divisões e conflitos. Perdoar é um desafio, mas Jesus nos mostra que o perdão é libertador, tanto para quem perdoa quanto para quem é perdoado. Quando ambos os lados escolhem perdoar, criam espaço para o diálogo e a construção de novas relações, permitindo que o futuro não seja definido pelo passado. Jesus também nos ensina a agir como agentes de mudança, tomando a iniciativa de promover a paz, em vez de esperar que ela simplesmente aconteça. Pequenos gestos de bondade e projetos comunitários podem ajudar a criar um ambiente mais harmonioso, onde cada ação faz a diferença. Ensinar os princípios de amor e perdão nas escolas e nas comunidades é fundamental para construir uma cultura de paz. A valorização da diversidade e o diálogo entre culturas e religiões mostram que a unidade celebra as diferenças em vez de apagá-las. Praticar o amor e o perdão é uma jornada contínua que requer dedicação. Quando judeus e árabes se unem por esses princípios, têm a chance de transformar suas relações e construir um futuro de paz. Esse esforço individual e coletivo pode ter um impacto profundo e duradouro. Gostou dessa reflexão? Então assista um dos vídeos que aparece na tela para continuar explorando como os ensinamentos de Jesus podem transformar nossas vidas.